Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sei, já era pra eu ter melhorado da tosse, só que eu gravei podcast com o Rafael Bittencourt, Manual do Homem Moderno, me apresentei ao vivo na Filmicom, me apresentei pro Banco do Brasil, pra estreia dos outros Globoplay, tem muita coisa. Mas, hoje eu quero falar de Star Wars. Mais precisamente eu quero falar de George Lucas. Tem um certo conhecimento, eu diria não um acordo, quando todo mundo concorda, não lembro agora, quando todo mundo concorda, todo mundo chega num acordo, que o George Lucas não dirige bem, tendo em vista as trilogias prequel, mas ele é bom de roteiro. E é um papo meio aéreo, assim. Eu queria explicar direito o papel dele na saga Star Wars, explicar por que aparece Story by George Lucas e explicar por que a gente tem, às vezes, resultados tão bons ou tão ruins com o nome dele envolvido na produção e, especialmente, por que a trilogia nova, mais recente, ficou uma bosta. Não é só porque não tinha o George Lucas envolvido que é ruim. Ah, não, só ia funcionar se o George Lucas estivesse envolvido. Até porque, pra provar o contrário, a gente tem Rogue One, as primeiras temporadas de Mandalorian, principalmente Andor, funcionaram tão bem, não tiveram participação de George Lucas, a não ser, né, criou o universo. Inclusive, até pra você que não gosta tanto de Star Wars, esse papo vai servir um pouco pra você entender um pouco o papel de roteirista, criador, diretor, pra gente entender um pouco do futuro dos filmes de heróis como um todo, filmes de Star Wars, enfim, essas grandes franquias, logo depois da vinheta. Especialmente pra você que não conhece tanto Star Wars, explicando, existem as três grandes trilogias, né? A trilogia clássica de Star Wars, que na verdade virou a história do meio. Depois eles criaram a trilogia prequel, que vem antes, contando a origem do Darth Vader, tal. E aí depois vai ter a nova trilogia. Não, antes da nova trilogia, tem um pedido de like desse canal, que é a coisa mais importante do universo Star Wars e do nosso universo, porque é um negócio fácil de você fazer. Você aperta like, pronto. Gaveta, eu quero apoiar mais. Se inscreve no canal, que aí você vai ter update. A gente vai aumentar a frequência de vídeos agora de novo. Gaveta, eu quero apoiar o trabalho de vocês para vocês produzirem mais logo. Se torna membro do canal, você participa do nosso grupo do Telegram, tem várias outras coisas legais. Não, Gaveta, eu gosto tanto Gaveta que eu quero vestir Gaveta. Aí você vai na loja.com/Gaveta e aí você tem a nossa coleção de camisetas. Aproveita que tá chegando o Dia dos Namorados, já encomenda logo a sua. Temos promoções maravilhosas rolando o tempo inteiro, se liga lá. Mas enfim, aí nós vamos ter a nova trilogia. São 9 filmes. A trilogia do meio, a trilogia clássica, é a que é considerada por todos maravilhosa, magnífica. Tendo o filme do meio, o Império Contra-Ataca, como o... E aí é importante você ver o seguinte, George Lucas, ele dirigiu o primeiro filme, e só. Star Wars era um projeto xodozinho do George Lucas, né? Ele planejou toda essa space opera, como ele mesmo chama, fez roteiro e dirigiu. Eu até falei disso no vídeo de filmes que mudaram completamente na edição. A primeira versão que ele fez de Star Wars ficou uma bagunça. Cheio daqueles textos malucos, os próprios atores reclamam do jeito que o George Lucas escreve o roteiro. Who talks like this, George? Umas falas esquisitas, não naturais. You can type this stuff. But you can't say it. Ele não é muito bom de dirigir atores, assim, deixar eles falando de forma orgânica. Só que foi um filme que passou por uma reedição forte. É um filme que teve muito aconselhamento de outros diretores. E foi um acerto dele nesse ponto da aventura. A gente conheceu todo o universo de Star Wars ali. Ele tem um bom ritmo de aventura. É um filme muito bem editado. E ele mantém esse clima de magia, né, de você conhecer esse universo todo. Os efeitos especiais foram revolucionários na época. Mas ainda hoje, se você assistir, mesmo os efeitos ultrapassados, é uma história muito legal de se ver. Eu costumo dizer assim, ele funcionou apesar do George Lucas ter esses problemas de direção. E se você for ver os outros dois filmes, ele não dirigiu. Ele não dirigiu o Império Contra-Ataca, nem o Retorno de Jedi. O Império Contra-Ataca ele deixou pro Irving Kirchner, que é um excelente diretor. E aí é que tá, ele não fez o roteiro. Ah, mas ele fez o roteiro. Não, ele não fez o roteiro. Ele fez a história. Quando você vê nos créditos, Story by. E é uma diferença muito grande isso. Esse termo criar história, isso pode... É um pouco fluido esse termo aí, porque ele pode criar muita coisa ou pouca coisa. Pelo que a gente vê, ele criou muita coisa. Ou seja, ele criou a estrutura, ele criou como vai acontecer. Olha, eles vão estar no planeta de gelo, o Luke vai ver lá, vai ver uma visão do Ben Kenobi pedindo pra ele ir pra Dagobah, o Han Solo salva ele e tal. Isso é história. Roteiro é literalmente o que as pessoas vão falar, literalmente cada detalhezinho que vai acontecer na tela. As soon as you say good luck, he says, all right, everybody, briefing, let's go. E você sabe que pode existir um universo entre isso. Eu podia ter criado a ideia, cara, vou criar o Capitão Foda-se. É um herói que ele liga o foda-se, ele mata todo mundo, ele não precisa deitar pra voar nem nada. Mas daí pra as falas que a gente fala no vídeo, as situações, vai ser um prédio pegando fogo, vai ser uma casa pegando fogo, essas pequenas decisões, aí já começa a vir um roteiro. O roteiro tá preocupado com falas, tá preocupado da narrativa realmente ser amarrada do início ao fim. E o George Lucas, ele fez a história. O lance é, a
história do cara é muito boa. O George Lucas é muito bom de história. Ele é muito criativo e acho que tem muito da paixão dele de Star Wars, sabe? O cara quer criar essas coisas. Você pode falar assim, o cara tá pensando em grana, tal. Eu acho que ele pensou em grana sim, até porque ele quis os direitos do merchandising todo de Star Wars, mas é muito o caminho contrário, sabe assim? Você vê ele contando, não parece que o cara criou aquilo para vender bonequinho, não, ele criou um negócio e fala, cara, isso daqui tem um mega potencial para vender bonequinho. Então, a trilogia clássica, ela deu certo pra mim porque ele tinha excelentes ideias, ele passou para roteiristas experientes para tirar aqueles termos malucos que ninguém conseguia falar. We've read drafts of scripts that make no sense to us in any way, shape or form. It was rather unpleasant. Pra história ter aquele início, meio e fim, redondinho, e ainda tem um diretor externo muito bom pra identificar. Essa parte do roteiro aqui eu gosto, mas eu vou filmá-la de uma forma diferente pra deixar ela interessante, sabe? Então, o Irving Kirchner chega a ter umas pegadas meio lúdicas às vezes, né? O Luke na caverna. Sou eu de novo. Funcionou, né? Tanto Império Contra-Ataca, Retorno de Jedi, a trilogia clássica é maravilhosa. E aí veio a trilogia prequel. E o George Lucas falou, cara, deixa comigo, eu fiz o primeiro filme dar certo, vou fazer agora os primeiros darem certo. E existia toda a antecipação em cima de Star Wars. Tem filmes sobre isso, fanboys, né? As pessoas nem cogitavam do filme ser ruim. What if the movie sucks? Falando merda, meu irmão. Dizem que era pro Steven Spielberg dirigir o primeiro filme. A surprise, to be sure, but a welcome one. A trilogia prequel, ela é ruim. O episódio 1 eu vi no cinema, eu pirei, tá? Eu pirei, adorei. É meio falso, tem aquelas falas dele lá, esquisitas. I need a midichlorian count. What does that mean? Tem o personagem cômico que é uma desgraça, que é o Jar Jar Binks. Mas uma coisa que tá presente nos 3 filmes é, se você reparar, a história é muito boa. A história de como ele pensou a virada do Darth Vader é muito boa. Why couldn't I save her? I know I could have. A virada do Darth Vader não se dá só por raiva, ela se dá por medo. I won't lose you, Padme. Né? E aí vem a frase clássica do Yoda. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. E você vê isso muito sendo usado na trilogia prequel, sabe? Ele é muito inteligente de observar movimentos sociais, sabe? De como surgem ditaduras e esse tipo de coisa. So this is how liberty dies. With thunderous applause. Dentre várias outras coisas, eu acho que toda a amarração que ele fez dele ter medo de perder a Padme, e justamente isso faz ele matar ela, do Obi-Wan ser o amigo dele, é o tutor e ao mesmo tempo amigo. You were my brother, Anakin. É muito bom, é muito genial. Só que ele inventou de escrever o roteiro e depois ele inventou de dirigir. Perdi a linha. Aí, cara, ficou cagado. Toda a parte da história tava ali rica e maravilhosa. Mas a parte do roteiro tava aquele negócio cafona e a direção não ajudava e deixou o negócio mais engessado. A gente que é fã de Star Wars, a gente sabe que tem várias falhas, mas a gente dá o valor, sabe, pra trilogia prequel. Eu acho que ela tem o seu valor. Apesar que o terceiro filme, ele tem os problemas de diálogos e coisas chatas assim, mas quando tem ação e quando tem a parte final, ela é muito boa. Então, o problema da trilogia prequel era, tinha história, não tinha bom roteiro e péssima direção. E aí veio a nova trilogia. Qual o problema da trilogia nova? Somehow Palpatine returned. Genial! História, roteiro, e a direção? Ok. Eu fico pegando no pé do JJ aqui. Volta e meia eu falo mal do JJ Abrams. Eu acho que ele falha muito, especialmente nas conclusões e tal. Mas ele não é de todo ruim, assim. Quer dizer, depois do episódio 9 é muito difícil defender ele de alguma coisa, né? Eu acho que ele era um bom nome pra começar a trilogia. E o Rian Johnson, que dirigiu o Último Jedi, eu acho esse cara um excelente diretor. Ele é muito bom contador de histórias, pra mim. Tem gente que vai falar, não gosto da Leia voando na fada madrinha no meio do céu. Dane-se você. Eu fiquei emocionado desse filme. A luta de Kylo Ren e Luke Skywalker eu achei lendária. Apesar que ela é uma grande pegadinha, mas eu achei lendária. See you around, kid. Mas Star Wars começou a sofrer com um problema de mercado, que eu acho que é um problema de filmes da Marvel, várias outras grandes franquias, eu posso botar DC dentro disso também. Os caras estão investindo muita grana nisso, as pessoas querem retorno, então existe um controle muito forte de toda a linha de produção. Eu acabei de fazer um vídeo sobre a A24, e eu falei assim, a A24 tá dando muito certo, porque eles estão com projetos muito autorais, que a pessoa teve uma ideia muito boa e foi lá e produziu. E eles estão dando muita liberdade para roteiristas e diretores criarem mesmo a maluquice que eles querem. E é o que eu acho que
aconteceu no primeiro Star Wars. O George Lucas, ele talvez não fosse tão bom diretor, mas é um trabalho autoral, apaixonado, o cara veio, trouxe. O negócio tinha muita chance de dar certo. Que eu acho que é um dos principais problemas de Star Wars hoje, que eles perderam esse lance do autoral que o George Lucas tinha lá no início, que ele ainda tentava carregar na prequel e essa nova perdeu. O episódio 7 é uma cópia deslavada do episódio 4. So it's big. É zero autoral. Isso daí é... Os caras estão cumprindo tabela, sabe? Temos que lançar um filme de Star Wars. Pega o diretor mais seguro, copia a estrutura de roteiro e vamos jogar seguro. Isso é anti-arte quase, sabe? A gente fica empolgado que a gente gosta muito do universo, mas a gente que é fã, a gente sabe. Que bosta. A gente sabe desses filmes de Marvel o quanto tem pressão de produtores pra criar personagem pra vender boneco, pra vender outras coisas. A gente conhece as pessoas do mercado, a gente sabe disso. Tanto que as últimas produções de Star Wars que pra mim deram certo são as produções que tiveram uma pegada mais autoral. Que não é, temos que fazer um vídeo que nem Marvel, não, tem que ter um filme todo ano e não importa se tem ideia ou se não tem. Pega a melhor ideia que tiver na casa e lança. Teve mais aquela cara assim, as pessoas trouxeram aquela ideia mais apaixonada e falaram, cara, eu tenho uma ideia legal pra fazer isso. Foi o Mandalorian, pelo menos as primeiras temporadas, não a última. John Favreau, ele tomou a frente pra... Tem muita gente falando, o John Favreau dirigiu. O John Favreau não dirige nada, tá? Ele não dirigiu. Ele tocou o projeto, ele foi em produção executiva. Não sei se ele fez história. Ele fez história, não fez? Minha voz foi pro caralho. Então, o John Favreau, ele escreveu e criou. Created by, story by... Lembra do George Lucas que eu falei? Fora Mandalorian, Rogue One. Rogue One tem uma história de um grupo rebelde, cara. É uma história à parte, sabe assim? Então eles tinham menos obrigatoriedade de seguir todo aquele padrão, né? Cara, vamos criar uma história que a gente acha que é legal. Dentro do universo Star Wars, tem uma ideia genial aqui. Vamos fazer assim. Andor é uma série de espionagem. Muita gente considera Andor a melhor coisa que já foi produzida em Star Wars. Eu não acho a melhor coisa, mas eu acho excelente. É o mesmo roteirista da trilogia Bourne. E vários outros filmes de espionagem, coisa assim. Ela tem essa pegada forte de espionagem. É maravilhosa essa série. O que ela traz? Essa ideia autoral. Olha, vamos fazer uma série sobre espionagem, a gente bota no universo Star Wars. Às vezes você nem lembra que tá no universo Star Wars. Mas o lance é a ideia. Eu tô falando da fagulha artística, sabe? Por que essas produções deram certo e a trilogia nova não deu? Pra mim, elas são muito mais autorais. Elas trazem ideias. Não é tipo, nós precisamos fazer um filme, cria uma ideia em cima disso. Não. Eu tenho uma ideia, vamos fazer um filme sobre isso. Tá entendendo? A ordem muda. Por que eu acho que os outros Star Wars deram certo? Porque o George Lucas trouxe o primeiro e depois ele criou a ideia. A trilogia prequel é mais ou menos. Ele criou a ideia, ela daria certo, mas ele tinha que ter entregue pra pessoas talentosas. Ele segurou a mão e ele não é bom diretor. E quando eu digo que ele não é bom diretor, eu acho que ele não tem uma pegada muito... Eu vou de novo usar essa palavra. Descolada. É tipo... Descolada é ruim, mas assim, é uma visão de contar a história legal. Eu tava lamentando que o Steven Spielberg não tava no episódio 1 pra dirigir. É que vai ter alguma cena que fica meio cafona, sabe? Que nem o Darth Vader. Não! Tu fica... um diretor mais experiente não ia... Cara, não vamos botar desse jeito. Esse no tá muito esquisito. Bota de um outro ângulo. Bota ele falando de outra forma. Não. Existem 1000 formas de contar a mesma história. Mesmo que esteja no roteiro, né? O diretor fala, cara, não, vamos pegar a câmera daqui pra cá e mostra lá navegando e mostrando o cenário. Não. Vamos filmar de cima, vamos filmar de baixo, tal. E eles vão mudando conforme o set ali. O Spielberg fala que gosta muito de mudar ali no set e vai vendo como é que a coisa vai sendo produzida. Kubrick era do mesmo jeito. Eu tô falando desses grandes diretores porque, assim, a gente tá falando de Star Wars. Esse cara, ele tinha cacife pra botar qualquer pessoa pra dirigir. O Spielberg, que queria, ou qualquer outro. Ele podia botar o Robert Zemeckis pra fazer isso, ia ficar lindo. Então, o meu ponto é esse, assim, é um problema que tá acontecendo em Star Wars e eu acho que reflete em várias outras produções, seja filme de herói ou qualquer outra coisa assim. Quando tem a coisa muito no trilho, você perde a autoralidade. Você perde esse fator autor, né, das produções. Então, esse fator artístico que é muito perigoso, os caras não querem investir milhões e jogar na mão de um cara fazer um negócio 100% autoral e dar errado, mas é a arte que a gente tá lidando, né? Então, você fica lançando essa opção de produções nota 6, nota 5, quando você pode estar arriscando uma nota 9, nota 10 ou um 3, mas é o risco. E eu desassociaria até esse lance da grana, sabe? Assim, mas se de repente for um roteiro pago, pô, os caras foram encomendados ali, Star Wars tem que fazer dinheiro. Cara, eu não acho que necessariamente o negócio tem que fazer dinheiro, ele vai ser ruim, sabe? Grande parte da arte que a gente conhece foram obras encomendadas, obras pagas. Se você pegar Picasso, Pollock, pinturas e sei lá, tem muita encomenda. Artistas precisam de ganha-pão também, sabe? Todos até. A gente faz encomenda, os artistas todos fazem encomenda baseado no que o cliente quer. Eu não acho que o problema tá no princípio. Olha, o cliente fala assim, o cliente, no caso, os estúdios, chega pro roteirista, cara, precisamos de um filme assim, tal, e fala o que precisa e os caras criam em cima. Eu não vejo tanto problema nisso. O problema que eu vejo
é o controle durante as produções. Os caras trazem alguma ideia muito doida, os caras não vamos arriscar, vamos jogar seguro e continuam influenciando. Eu acho que esse controle forte tira o ar artístico e joga o ar pra uma cara tudo mercadológica. A gente tá vivendo essa época. A trilogia nova, pra mim, ela é um grande fast food de filmes. Ela é como se fosse um fast food. Tá ali, tá pronta, a comida pronta. Aquela que tu comia, tu vai assim... Se bem que o episódio 9 ele foi tão ruim que ele é tipo aquele fast food que deu tudo errado, né? Milkshake. Ô, jovem. Mas nisso, eu dou valor pro George Lucas. O cara criou muita coisa, o cara é fundamental pra isso. Ao mesmo tempo que eu não acho que ele é o único. Se você trouxer pessoas que têm ideias geniais, ideias boas, pessoas que estão apaixonadas por aquilo e vão fazer aquilo, não porque tem que seguir a linha de produção e porque elas gostam da ideia, porque a ideia é muito boa, eu acho que Star Wars vai dar certo. Por isso que a gente fica empolgado com o Filoni. Quando o Filoni tá envolvido, ele mostra que é um cara que é muito apaixonado pela coisa e ele tem as próprias ideias dele. E ele vai seguir aquilo ali. É só ele não ter tanta interferência. Deixa os caras trabalhar. Pra você não sair do clima desse vídeo aqui, esses dois vídeos aqui tem a ver com o que eu falei hoje. Filmes que foram alterados na edição, e aí eu falo um pouco mais do episódio 4 nele, além de outros filmes de preto aqui, tem Rambo. E eu falando sobre a A24, sobre o cinema mais autoral que tá sendo levado ao mainstream e estão ganhando prêmios adoidados. E você agora vai ganhar um prêmio com um beijinho bem forte na sua bundinha.